Olá, sejam todos bem-vindos no nosso terceiro episódio Inteligência Emocional. Nós estamos falando dos pilares da liderança consciente. Meu nome é Soraya Modesto, sou responsável pela Mapear Pessoas, uma empresa que ajuda você, a sua empresa, a entregar mais resultados através das pessoas. Vou compartilhar minha tela com vocês, fica juntinho aqui. E é isso, inteligência emocional, né, gente? Um tema tão importante nos dias atuais, né? Por que que ele é importante? Porque é um dos pilares, é uma das competências mais importantes hoje, é a gestão emocional. É fazer com que esta emoção não controle, né, a gente, mas sim a gente aqui consiga ter consciência sobre ela, não é mesmo? Quando falamos de inteligência emocional, muitas vezes a gente lembra lá, né? Você já trabalhou com líder, dá um exemplo, né? Extremamente inteligente, organizado, entrega processos, sabe, conhece de tudo, mas que ninguém queria ele por perto. Já aconteceu, nem você? O ambiente fica pesado quando ele chega, as pessoas têm medo dele, medo de errar, as pessoas ficam retraídas com a sua presença, escondem os problemas, fazem apenas o necessário, não engajam. Por quê? Porque o maior desafio não é controlar essa equipe, é saber esse líder se controlar ele próprio, né? É entender o impacto que ele está causando no ambiente, não é mesmo? Então, eu já tive líderes assim, né? E a gente tem que o quê? Nos observar tranquilamente. Quando falamos de inteligência emocional, muita gente pensa, né, controlar as suas emoções, ser uma pessoa mais calma, não perder a paciência, não demonstrar raiva, mas eu quero começar dizendo e quebrando um pouco desse conceito. Inteligência emocional não é deixar de sentir, é perceber, não é mesmo? O que estamos sentindo antes que essa emoção decida por nós. E logo nesse exemplo aqui eu trago para vocês que durante muito tempo nós enxergamos, né? Deixa eu só, porque eu não estou vendo o slide, deixa eu ver qual slide. Opa, consegui achar o slide aqui. Durante muito tempo nós enxergamos a liderança como uma balança, olha aí, não é mesmo? De um lado, o resultado, de outro lado, relacionamento, não é mesmo? Como se para entregar mais resultado necessariamente tivéssemos de abrir mão das pessoas, não é mesmo? Gente, isso é um mito, totalmente. Resultado e relacionamento podem sim coexistir, andar lado a lado, e é necessário. Eu tenho que gostar das pessoas, porque é através das pessoas que eu consigo entregar mais resultados. O líder não pode ter essa autocobrança e autorrespeito, né? Sem entender que é através das pessoas. Eu preciso que você entregue esse resultado, sem dizer você nunca. Eu acredito que você consegue entregar esse resultado, sem dizer muitas vezes. Você nunca faz direito, né? Tem que tomar muito cuidado. A cobrança do líder, gente, não é o problema. O problema é a forma como ele pede, como ele cobra, né? Uma liderança emocionalmente inteligente, ela não vai baixar as rédeas ali. Não vai. Não é esse o intuito. Ela mantém a expectativa em alta, mas consegue fazer isso preservando o respeito, preservando as pessoas, sem perder ninguém pelo caminho. Esse é o nosso objetivo, né? É, então, o que que nós temos aqui? E muitas vezes a gente acha que, gente, administrar as emoções é reprimir essas emoções, não é mesmo? E não é, não é mesmo? Nós precisamos entender que controlar não é reprimir, é reconhecer o que estamos sentindo, é essa percepção, né? Fazemos com que a emoção que aparece ali, ela não domine as nossas ações, não é mesmo? E a gente vive, gente, com essa fragilidade da confiança, né? O tempo todo. Quanto tempo você demorou para ter a confiança aí do seu time? Foi logo quando você chegou ou isso demorou alguns meses ou até mesmo mais tempo do que alguns meses aí? E você adquiriu uma confiança do seu time. Mas eu posso te dizer que você demora, ó, esse tempo todo para conseguir, e você pode perder em segundos, né? Em segundos pela nossa palavra, não é mesmo? Então, isso é muito sério, isso é muito importante, não é mesmo? É, confiança, gente, é construída ao longo do tempo. São meses de convivência, um líder trazendo coerência, um líder trazendo o quê? Sendo claro, sendo transparente, verdadeiro, não é mesmo? Tudo isso, o quê? Ele vai adquirir ao longo dos anos. E são meses buscando essa confiança, mas pode ser comprometida em poucos minutos, poucos segundos, uma palavra dita no calor da emoção, um feedback inadequado ou até mesmo um julgamento precipitado.
Essa são o quê? Reações o quê? Desproporcionais, que leva esse líder a perder essa confiança. Por isso, uma das grandes responsabilidades de um líder é entender que a forma como ele se comporta também ensina a equipe também se comportar. E aqui entra uma frase que gosto muito, não é mesmo? Comportamento é comunicação. Quando eu, líder, aprendo a observar, deixo de apenas reagir e começo a compreender. Observe mais as pessoas ao seu redor. Observe você também, líder. Qual é o impacto que eu, líder, estou trazendo no ambiente que eu estou inserido? Porque antes de querer mudar o comportamento do outro, é preciso aprender a observar próprio, o meu próprio comportamento como líder, não é mesmo? Gente, olha que interessante, o ciclo da reação involuntária. Por que eu falo que é involuntário? Porque a gente está tão no automático e a gente está vivendo isso aqui, ó, pressão aumenta o que às vezes o líder fica impaciente, porque é muita pressão, é cobrança, o resultado está ali, já está no final do mês, temos que entregar. Aí a equipe, o quê? Diante daquela falta de paciência do líder, a equipe se fecha. A equipe, o quê? Tem medo. Medo de errar, então não faz. A equipe, o quê? Trava. Então, quando isso acontece, aumenta os erros. Quando os erros aumentam, o que que acontece? Aí o líder fica mais impaciente ainda, não é mesmo? E aí, o que que acontece? Fica mais, às vezes, um tom com mais agressividade. Pode acontecer. Ele aumenta a cobrança, aumenta a pressão. Então, essa pressão revela o quê? A liderança. O problema não começou muitas vezes na equipe, porque não está comprometido. Começou na reação que o líder está tendo no ambiente que ele está inserido. Não é mesmo? Isso é muito importante. E é exatamente aqui que entra a importância do autoconhecimento. Nós falamos um pouco lá no episódio anterior. A nosso relatório Profile, que eu trabalho há mais de 15 anos, nos ensina, nos ajuda a compreender tendências de comportamento. Cada pessoa pode reagir à pressão de uma maneira diferente. Por exemplo, o primeiro perfil, que é o nosso executor, o dominante no DISC, pode ficar mais impaciente, irritado, não é mesmo? O comunicador pode ficar ansioso demais. E aí, aquele excesso de informação traz um desgaste também para o time, não é mesmo? Ele se perde naquilo que ele pede, pede muitas vezes, muda demais. O planejador pode ficar inseguro diante de tanta mudança. E aí ele se fecha com medo, né? Já o analista pode aumentar o quê? O seu questionamento, o seu nível de exigência. E aí ele também se fecha. Nenhum perfil, gente, é melhor ou pior. Todos nós temos uma tendência de reagir no ambiente, de nos comportarmos. Mas quando eu conheço o impacto que esse meu perfil tende a reagir no ambiente, a se comportar no ambiente, eu começo a cuidar dele. Eu começo a cuidar desse meu perfil para que ele não impacte de forma negativa o ambiente que eu esteja inserido. Não deixe que essa emoção e essa pressão do ambiente dita o meu comportamento, não é mesmo? E não falar, eu sou assim mesmo, né? Eu reconheço a minha tendência e posso escolher uma resposta diferente. Justamente porque eu reconheço essa minha tendência e eu conheço esse meu jeito de ser, eu preciso cuidar dele. Isso é autoconhecimento aplicado à inteligência emocional, né? E agora, gente, a gente chega num ponto muito importante aqui, que é o ponto da arquitetura dessa escolha de resposta. O ambiente está aí, já está. É um ambiente que você está de pressão, de conflito, de estresse, de cobrança, de pessoas que não vão trabalhar, de falta de comprometimento, de pessoas desengajadas. Está aí, faz parte. Não vai mudar muito esse cenário, mas é a forma como eu atuo nesse cenário que faz toda a diferença. Então, ou seja, o estímulo está ali, o ambiente, né? A pressão. Mas eu, de forma deliberada, né? Eu posso escolher a pausar, né? Ou seja, imagina uma situação de pressão. Alguém errou, alguém não foi trabalhar, uma meta foi entrega, foi dobrada, e aí? E o problema chegou até você, ou seja, o estímulo acontece. E normalmente o que fazemos? Reação, né? Então, ou seja, o automático, eu vou lá e reajo àquele ambiente, não é mesmo? E aí eu reajo de forma o quê? Indevida. E essa reação minha causa um impacto diante das pessoas que estão ali comigo, não é mesmo? Então, aqui, alguém fala alguma coisa e eu respondo de forma num tom agressivo. Alguém me contraria e eu me defendo, né? De forma ali que não, da forma que não deveria.
Mas existe, gente, uma questão muito importante: existe ali um espaço, né, entre o estímulo e a reação. E esse espaço é a pausa, é parar e entender esse ambiente. Opa, o que que eu estou sentindo? Eu estou com muita raiva, eu preciso falar agora, nesse tom de voz, com essa pessoa, desta forma? Não. É parar, pausar e falar, não, vai ser outro dia, amanhã eu falo, amanhã eu respondo, amanhã eu falo assim, olha, amanhã a gente continua essa reunião. Eu posso escolher, gente, é fazer verdadeiramente uma pausa, não é mesmo? É aquele momento em que eu consigo perguntar, o que que eu estou sentindo? O que realmente aconteceu? Qual é a resposta melhor que vai ajudar diante dessa situação para esta pessoa? Reagir, gente, é automático. Responder de forma consciente é uma escolha. Hoje nós estamos falando da oportunidade de a gente escolher. E isso é uma competência extremamente demandada, que é, né, inteligência emocional. Talvez essa seja uma das competências mais importantes de um líder, emocionalmente inteligente, não é mesmo? Não é eliminar a emoção da raiva, né, ali, da vontade. Não é. É, é criar um espaço para escolher o melhor comportamento naquele momento, não é mesmo? E foi pensando nisso que a Mapear desenvolveu o método, vem participar com a gente, né? O método que chama a pausa, né? Que vai fazer a diferença, que muda a conversa, que muda o comportamento, não é mesmo? O método PARE da Mapear Pessoas, o que que é? Perceba, o P de perceba, né? Qual situação? O que que eu estou sentindo? Que emoção é essa? Sem julgamento. É, você pode sentir. O que importa é o que você faz com o que você sente. Ah, de analise, né? O que realmente aconteceu. Gente, você vai adotar isso para você e também vai adotar depois para o outro, para o seu liderado, nos seus relacionamentos, com seu filho, com seu cônjuge em casa, com a sua família. Comece a exercitar. Para, olha, pense. O que que eu estou sentindo, né? Analise o que realmente aconteceu. Separe o fato da pessoa. Respire. Uma, duas, três vezes, se necessário. A respiração vai te ajudar a pensar mais antes de falar. Faça uma pausa antes de agir. Eu preciso falar agora nesse tom de voz com essa pessoa. E aí você vai poder fazer o E de melhor escolha, né? Escolha a resposta mais construtiva, alinhada ao seu objetivo. Então é isso, perceba, analise, respire, escolha, mas precisa ser praticado no dia a dia, porque a inteligência emocional não se desenvolve apenas com conceitos, né? Ela é o quê? Ela se desenvolve em situações reais, principalmente naqueles momentos em que somos colocados à prova, nesse momento, às vezes, de impaciência, de irritabilidade, não é mesmo? Então, se está fazendo sentido para você, né, compartilhe também com alguém. Hoje nós falamos do terceiro episódio, né, que foi inteligência emocional. Na próxima nós vamos falar sobre comunicação que desenvolve pessoas, não é mesmo? E eu quero fechar, deixa eu parar aqui de interromper. Se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho, tá aqui o QR. Vai lá, conhece um pouquinho. Nós teremos agora a formação em inteligência comportamental. Vai ser um prazer ter você com a gente, não é mesmo? E eu quero fechar deixando para você terminar uma reflexão, não é mesmo? As metas, gente, vão continuar existindo, os conflitos, as dificuldades, os relacionamentos difíceis no dia a dia. O que a gente pode mudar é a forma como nós escolhemos atravessar, né? Tudo isso, esses momentos. Um líder emocionalmente inteligente não é aquele que nunca sente raiva, não é mesmo? Não é aquele que nunca sente raiva. Pelo contrário, ele vai sentir raiva mesmo, não é mesmo? Não é aquele que não sente medo. É aquele que consegue reconhecer o medo, ainda assim, fazer uma escolha consciente. Ele reconhece, mas ele faz uma escolha consciente, não é mesmo? É aquele que consegue cobrar sem perder o respeito, sem perder a confiança. Então, eu deixo uma pergunta para você. Quando você está sob pressão, você reage? Ou você responde de forma consciente? O que você escolhe fazer a partir de hoje? Porque no final, entregar resultados é importante demais. A gente não vive sem eles. Mas entregar resultados sem perder as pessoas pelo caminho, muito menos você, líder, é o que torna a sua liderança mais saudável, mais equilibrada, mais eficiente, mais segura, mais consciente. Porque eu não estou aqui falando que você precisa ser uma pessoa melhor para o outro. Primeiramente, você precisa ser uma pessoa melhor para você mesmo, emocionalmente equilibrado.
Foi um prazer estar aqui com você. Fique conosco com o nosso quarto episódio. Vamos falar sobre comunicação que desenvolve. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.